Oi, galera da Caverna das Tribos, estou aqui com o pastor César Bianco, do Dunamis de São Paulo, e a gente vai bater um papo breve para vocês aí conhecerem um pouquinho do pastor e desse trabalho que ele faz, né? Pastor, seja bem-vindo aqui Obrigado. Com a gente. Muito obrigado. Queria começar te perguntando, então, como que é o seu trabalho no Dunamis, qual é o seu papel lá? Bom, o Dunamis ele é um movimento de jovens que nasceu em 2008 com o intuito de impactar os jovens universitários para levarem um avivamento, o reino de Deus para dentro das esferas da sociedade. O objetivo do Dunamis é despertar uma geração, estabelecer os princípios do reino de Deus para que ocorra então uma transformação em todas as esferas da sociedade. Eu conheci o Dunamis em 2010, então ele tinha 2 anos, eu lembro que eu fui no culto de 2 anos, e o Dunamis ele foi crescendo, até que em 2012 eu entrei para dentro do movimento fazendo parte do Dunamis Pockets. Eu fui responsável pela expansão do Dunamis Pockets em 2012 para as outras faculdades, e eu acho lindo como Deus tem operado no meio das faculdades. Dunamis Pockets em 2012 até 2013, 1 ano e meio ali que eu fiz parte, foi quando eu descobri um chamado pastoral na minha vida. Foi uma fase muito preciosa onde Deus ele me preparou para algo que ele estava construindo mais para frente, e eu sinto que o que eu estou vivendo hoje também é algo que ele está construindo, ele está preparando algo para o que eu vou viver depois. Como mais ou menos foi é isso. essa descoberta do teu chamado? Como que a galera que tá acompanhando a gente pode perceber quando realmente ela foi chamada para fazer algo? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é acreditar na palavra de Deus. Antes de eu me converter em 2010, então eu recebi umas palavras proféticas de uma senhora que ia orar na casa dos meus pais, e ela falava que eu iria liderar jovens, ela falava que eu era separado do Senhor, e naquela época não fazia o mínimo sentido pra mim, mas aí depois que eu me converti em 2010, Deus começou a falar comigo algumas coisas, e eu tive essa oportunidade em 2012 de entrar pra dentro dos Pockets, e eu lembro que eu tava sentindo muito medo. Toda vez que eu orava, eu sentia que eu não deveria entrar pro Dunamis Pocket. Até que chegou um dia em que o meu pastor, o pastor Teófilo, que é líder e fundador do movimento Dunamis, ele falou: César, domingo que vem eu preciso de uma resposta. Mas foi muito engraçado porque eu lembro que na noite anterior, no sábado, eu tinha que dar resposta no domingo, no sábado anterior eu tive um sonho, e através desse sonho eu tive a confirmação de que aquele não que eu tava ouvindo, na verdade era um não do medo, era um não que o inimigo tentava colocar na minha vida pra eu não entrar no meu chamado. Então eu entendi, na verdade eu tenho que dizer sim, e eu comecei a lembrar das palavras proféticas de que eu seria líder. Quando eu lembrei disso tudo, eu falei, então é sim. Eu não sabia qual era o próximo passo, eu não sabia o que ia ter que fazer exatamente, eu não sabia como as coisas iam acontecer, mas foi nesse processo de acreditar na palavra de Deus que eu dei um passo pra dentro dos Pockets. Naquela época, eu não tinha muita paciência com pessoas. Fui experimentando a graça de Deus e a transformação dele na minha vida, e eu comecei a criar uma paixão tão forte por aqueles jovens, por aqueles universitários, que eu comecei a ver, realmente, eu tenho um chamado pastoral. Então, depois de 2016, 4 anos depois, eu fui ordenado pastor. Então, a palavra de Deus foi se cumprindo, e ela foi também transformando. À medida que eu dei um passo de fé, ela foi me transformando. A palavra fala que a palavra de Deus nunca volta vazia, antes ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, eu senti esse processo na minha vida. Quando eu disse sim pro Pockets, as outras coisas começaram a ser desencadeadas. Legal. A gente percebe que a palavra que tu ministrou aqui na mutação e tal, ela foi mais voltada pra cura e tudo mais. Como que nós, como jovens, ou aqueles que são novos na fé, podem exercer esse papel, e como que pode descobrir o seu dom de cura? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é orar pelos enfermos. Eu acho que faz parte do processo de aprendizado a gente dar um passo de fé e a gente realmente acreditar, porque a grande comissão fala que nós iremos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu tomei posse daquilo e falei, cara, eu vou orar pelos enfermos. Eu saí orando por todo mundo. Eu simplesmente saí orando por todo mundo, na rua, no mercado, em todos os lugares. E eu vi muitas curas acontecendo, eu vi muitas pessoas que não foram curadas, eu vi de tudo, desde perna crescer até morto ressuscitar, e também às vezes uma dor de cabeça não era curada. Deus, ele age através de nós, e às vezes tem algumas respostas que talvez a gente não vai ter naquele momento. Porém, nós nunca podemos desanimar, nós precisamos sempre continuar. A palavra de Deus fala que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Sabe, Jesus, ele fez tantas obras lindas e sabe, tantas curas, tantos sinais, tanta libertação, ele ensinou pra caramba, ele pregou pra caramba, ele precisa fazer tudo isso mais do que ele fez. Você até comentou que também é importante a gente buscar primeiro a nossa cura pra depois querer exercer pessoas isso, libertas, né? libertam pessoas, isso. Eu acho que é importante isso, a gente entender que aquela área da tua vida onde você está sendo trabalhado, provavelmente é uma área onde Deus vai te usar muito. Às vezes você não tá vivendo, eu tô passando por esse processo na minha vida, sabe? A minha esposa, ela tá batalhando com uma doença, com câncer, e não é porque eu volto pra casa e ela continua fazendo quimioterapia que eu saio pra pregar e eu não oro pelos enfermos, sabe? Eu quero que minha esposa seja curada, mas não é porque ela ainda não foi curada que eu não vou continuar orando e cumprindo a palavra que Deus tem sobre a minha vida. Pra finalizar, então, faz uma avaliação breve, assim, do Mutação. Bom, primeiro eu queria agradecer. Obrigado, pastor Michael. Obrigado a vocês aqui. Vocês não estão vendo aqui no vídeo, mas tem uma galera que tem um pessoal aqui filmando tudo isso. Tem uma galera que fez acontecer esse retiro. Então, quero agradecer aos voluntários que se doaram, aos líderes que têm se engajado, sabe? Vocês têm se doado para que as pessoas possam vir aqui e desfrutar de algo que Deus está separando para elas. E realmente eu acredito que vocês estão sendo selecionados para causar um impacto nessa região, sabe? Mesmo tendo diversas maneiras de expressar o amor para Jesus, vocês continuam expressando o amor para Jesus, sabe? Não é uma coisa formatada na caixinha. Então tá, eu quero te dar só um kitzinho nosso da Caverna Obrigado. das Tribos.
Pra te lembrar sempre da gente por essas agendas loucas aí que tem agora pelo carnaval. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente, pela disponibilidade em gravar. E é isso aí, gente. Até a próxima. Até Tchau. mais.